todos. Obrigado, Marcelo, por aceitar o nosso convite. Obrigado, professor Ivan. Bom, eu vou falar sucintamente sobre a minha pesquisa, sobre o trabalho que está nesse livro que todos aqui receberam, né? E um dado curioso. Quando eu conheci o Marcelo, eu tinha feito contato por telefone, por e-mail, não lembro. Aí eu fui visitá-lo na casa dele para falar sobre o trabalho dele. Talvez ele nem se lembre. Aí ele falou assim, eu pensava que você fosse africano. Porque esse nome, né, Nobu, eu pensei que fosse um nome de referência africana. Aí ele falou, minha esposa acertou. Não, é nome de japonês, você vai errar. Né? E uma outra importância que ele teve no meu trabalho foi o seguinte, quando eu comecei a fazer o trabalho sobre personagem negro nos quadrinhos, eu falei, não, vou só abordar o aspecto do personagem nos quadrinhos. Né? Eu não vou entrar nessa praia porque eu sei que eu não entendo, então não vou abordar aspectos sociológicos, antropológicos, históricos, nem nada. É só o personagem de quadrinhos. Só que, aí eu falei, bom, sinto falta de o papel do negro na sociedade, né? Então é interessante que eu traga uma referência minimamente que seja para citação. Aí comentei com o Marcelo que eu falava, vou usar o Gilberto Freire, que é o sociólogo mais conhecido, mais traduzido. Não é o melhor referência para você falar sobre o papel negro na sociedade, né? Aí ele me alertou isso e eu fui atrás de uma referência que trouxe mínima, né? Porque, como eu falei, não é um trabalho de sociologia. Florestan Fernandes, que eu acho uma referência bastante interessante, faz um contraponto bastante rico, né? E, assim, como ter feito esse trabalho, ter essa pesquisa sobre negro no Brasil, enriqueceu o meu repertório e a mim como pessoa, né? Porque a gente inicia o trabalho de uma maneira, tem uma visão da coisa, e ele vai se multiplicando, ele vai ganhando uma dimensão que realmente a gente não tinha controle, eu não tenho controle, né? Você já não tem como manter aquilo da maneira como a gente pensava que fosse. E aí, o que acontecia? No primeiro momento, só os personagens negros nos quadrinhos. Mas, puxa, onde nasceu essa representação caricata? Aí eu dei um passo atrás, o humor gráfico, né? A representação do negro no humor gráfico, está lá as caricaturas, está lá as charges. Aí, bom, mas e a representação visual? Onde nasce isso, de fato? Eu fui dando passos atrás até voltar, até Franz Post e Kaut, que são as primeiras imagens de pessoas negras no Brasil. Certamente, ou provavelmente não são brasileiros, né? Devem ser africanos, escravizados, que estão naqueles quadros desses holandeses. Mas, de qualquer maneira, é a primeira vez, a primeira representação de negros no Brasil. E aí eu fui dando esse passo e fui conhecendo também um pouquinho mais sobre esse processo, como se formou a população afrodescendente no Brasil. Né? E esse aprendizado foi realmente uma coisa muito rica para mim. Né? Então, o trabalho nasceu de uma maneira, ele foi ganhando outras dimensões. E como ele nasceu? De um trabalho que era para ser um artigo, num evento que eu participei, num curso que eu participei, que tinha como professores, né, o professor Valdomiro Vergueiro, e a professora Sônia Luitem da parte teórica, lá no Centro Cultural São Paulo. Né? Eles propuseram para a gente, nessa parte teórica, escrever um artigo sobre negros, porque, aliás, era sobre quadrinhos. E eu escolhi escrever sobre negros porque eu já lia bastante sobre quadrinhos e sentia falta de temas nacionais. Né? E me incomodava, uma vez que eu li um livro do professor Moacir Cirne, o único que tem um capítulo sobre personagens negros, é só 8 páginas. E ele falava, olha, existem no máximo meia dúzia de personagens negros. Isso, puxa vida, como é que pode? Né? Não é possível que seja só isso. E, de fato, aí, a partir dessas referências, fui atrás de informações, fui atrás de pesquisar personagens negros, e desde o primeiro, vocês vão ler no livro, né, mas tem desde a primeira vinheta, da primeira história em quadrinhos, que é considerada a primeira história em quadrinhos no Brasil, que é Inhoquim, tem um personagem negro lá, tem uma família de negros lá. Porque o Inhoquim, quando ele pega o trem para ir para a capital, ele vai acompanhado do criado, né? Que pode ser ou não um escravo, porque é 1869, né? Então ele pode ter sido alforriado ou não. O Ângelo Agostini, ele era abolicionista, então talvez ele tenha até imaginado um personagem que fosse um escravizado alforriado. Mas não fica especificado, é um criado que vai acompanhar, depois ele se perde no meio do caminho. Então, na primeira aparição, né, no que é oficialmente, há controvérsias, né? Eu mesmo falo que o Agostini tem produção de quadrinho, de arte sequencial anteriores a Inhoquim, mas tudo bem, né? Tá lá o Inhoquim, é importante que haja esse marco, né? Não vou ficar sendo chato, não é. Não, tem, né? É importante que haja 30 de janeiro de 1869, e nós comemoramos o Dia do Quadrinho Nacional em 30 de janeiro. Então,
na primeira vinheta tem personagens negros. Então o quadrinho já começa com personagens negros também e vai tendo outras ocorrências, né? O Gibi, que é o grande companheiro do Juquinha, né? Mas sempre, até meados de 40, 50, naquela maneira estereotipada, e que pelo meu trabalho, que eu pude detectar na minha pesquisa, nasce com os minstrels, com aquela representação americana de se fazer a caricatura, que se consagra nos desenhos animados, que vai além, né? Que vai para o humor gráfico, vai para os quadrinhos também. Bom, eu havia proposto, né, quando a gente convidou o Marcelo para falar aqui com a gente, sobre protagonismo negro nos quadrinhos. E esse protagonismo tem uma leitura ambígua, que pode ser personagens negros e o protagonismo como autor. Né, artistas que fazem quadrinhos negros, artistas negros que fazem quadrinhos. E que seria, na verdade, uma extensão do meu trabalho. Né? Quando eu fiz a pesquisa, era só personagens. Depois eu pensei, bom, agora eu vou atrás de saber quem são os autores negros de quadrinhos no Brasil. Só que é uma dificuldade muito grande, porque hoje, nós até comentando numa das sessões que eu participei hoje à tarde, hoje tem FIC, tem CCXP, mesas, né, Artist Ale, coisa e tal, mas tinha lá o nome do desenhista, e ninguém sabe qual que era a ascendência dele, se era negro, se não era, né? Então era muito difícil. Mas, de qualquer forma, né, aí pontuando trabalhos posteriores, a gente vê que existem, de fato, alguns que são mais frequentes, né, são mais ativos nessa produção de quadrinhos, que eu tive a felicidade de conhecer, inclusive alguns deles. Bom, então, essa trajetória dos personagens negros nos quadrinhos começa com um personagem que é secundário, mas até que tem uma certa presença, né? Ele não é só está de passagem. E a própria série Nhoquim, que também cito, tem outros personagens negros, tem a Úrsula, tem a Priscila, né, lá na frente, e que tem nome, o que é importante. Né? Muitas vezes aparece aquele personagem negro, mas ele não tem nome nas histórias. Ele aparece como um empregado, ele aparece como um serviçal, e talvez até pela própria postura do Ângelo Agostinho em relação à escravidão, ele batiza, ele dá nome aos personagens que estão ali. E sempre ele, embora as histórias em quadrinhos tenham, por característica, o traço mais caricatural, estilizado, né, principalmente quando é cômico, o Ângelo Agostini ele não usa daquele traço estereotipado, pelo menos nas charges que ele fazia e na história de Nhoquim. Né? Tem algumas charges em que ele carrega um pouquinho nos traços, né, principalmente quando ele pega um chinês e um negro, né, no mesmo quadro, ele exagera, mas ele não faz estereotipado, não faz o padrão que acabou sendo vigente, que é aquela, como se fosse uma esfera preta, né, duas bolas brancas e aqueles lábios como se fossem duas salsichas, coisa e tal, que se consagrou. Então, é algo de positivo nisso, mas não significa que Agostini gostava dos negros. Né? Eu até pontuo que ele tem uma charge dele que ele fala mal, né, do aspecto dos negros. Então, que é aquela questão, né? A gente tem uma visão, né, da coisa, defende sempre perante os colegas, né, aquilo que a gente acha que é o consenso, mas aí pesquisando um pouquinho mais, vai ver que não é bem assim. Né? Isso ocorre em relação a autores que a gente puxa, né, admirava, e acontece com os fatos históricos, como o próprio Marcelo comentou, né, em relação a Palmares, em relação a outros episódios, que aí tem, também na minha pesquisa, eu descubro, né, sobre Revolta do Malês, a Revolta dos Búzios, a própria Revolta da Chibata, né? Então, que tem um protagonismo negro, mas que, historicamente, esse dado nunca foi divulgado, ou então é pouco divulgado, é pouco valorizado. Né? Então, esse resgate, aí o Maurício Pestana tem um trabalho que faz, né, algumas histórias em quadrinhos sobre esses episódios. Então, essa pesquisa foi muito interessante também nesse aspecto, né, de trazer coisas que eu não imaginava que fosse encontrar. Né? Porque no começo dos quadrinhos, até como eu já havia comentado, década de 40, 50, tinha personagens negros protagonistas. Sim. Né? Então tinha o Reco-Reco, Bolinha e Azeitona, nome de uma série, um trio, só que o Azeitona representado de uma maneira muito estereotipada. Lamparina, publicada no Tico-Tico, eu acho que é uma das mais graves representações de um personagem negro. Até hoje à tarde a gente estava participando da sessão que falou sobre a Lamparina, que era não só o visual, mas a personalidade dela, né? A maneira como o que o humor era construído em cima dessa personagem. Então, teve o Pererê, nos anos 60, né, em 60 e 64, então
esse protagonismo de personagens negros efetivamente existiu, mas num contexto muito, a não ser, o Pererê tudo bem, mas eu até falo sobre o paradoxo que eu considero o Pererê, que é um personagem que fez sucesso, acho que era talvez uma das primeiras revistas a ter um título com um personagem negro, né? Só que é um personagem negro que não é aspiracional, né? Nenhuma criança quer ser Saci, né? Uma criança, ele pode até ser um cara camarada, né? Ser um cara legal, mas não é assim. O negro ele está pouco presente nos quadrinhos, e quando ele existe, ele não existe, né? É um ser que não existe. Bom, aí, partindo novamente, né, continuando a minha pesquisa, eu noto que há realmente uma evolução nessa representação, que a coisa ganha uma nova configuração, né? Os personagens mais respeitosos, né? Em relação às características físicas, sem aquela estereotipação, né? Sem aquele padrão de se fazer, como se sempre fez. E algo começa a mudar nos anos 90. Né? Acho que, é claro, tem alguns coisas episódicas, Pelé, alguns artistas que também são transformados em personagens de quadrinhos, o Grande Otelo, né? Junto com o Oscarito, eles foram personagens de quadrinhos porque fizeram sucesso no cinema. Os Trapalhões, que aí tem um dado curioso que eu até aponto no livro, que as primeiras versões dos Trapalhões em quadrinhos é até respeitosa com os atores. É uma caricatura dos atores. Até é semelhante aos originais. Mas uma segunda fase, por algum motivo, né, troca de estúdio que produz essas histórias, o Mussum tem essa representação estereotipada. Né? Quer dizer, quando a gente pensa que estamos avançando, sempre há um passo atrás. Né? Então, essa é a trajetória da evolução dos quadrinhos, do número de personagens, que aí eu encerro a minha pesquisa em 2013, né, em 2011, que eu considerei, como era o ano do afrodescendente, né, instituído pela Unesco, eu achei, bom, vai ter bastante coisa sobre o assunto, inclusive em quadrinhos. Né? E aí fiz esse recorte para depois defender a tese de 2013. E, curiosamente, tem um personagem que é muito polêmico, que é Deus, essa gostosa, do Rafael Campos Rocha. Né? Que é Deus, mulher, né? E que não está nem aí. Vem o Deus branco com aquela, né, barba comprida e fala, eu quero ser poderoso. Pode ficar. Né? Então é um Deus encarnado, é um Deus mais próximo. E eu achei interessante, até em termos retóricos, você começar a história dos quadrinhos com os personagens negros, com os negros serviçais, escravos, subalternos, e termina como Deus e mulher. Né? Eu achei que, poxa, era uma maneira bacana de terminar a minha linha. E aí eu falo no livro, só que existem coisas além de Deus. E aí minha pesquisa do doutorado terminou, mas o meu trabalho de continuar pesquisando, continuar coletando dados sobre personagens negros, não terminou mais, né? É incessante. E aí entra, para mim, uma grande surpresa. Eu não fiz as contas, mas é quase certo que eu coletei mais personagens de 2013 até 2019 do que essa fase anterior, de 1869 até 2011. Alguns, inclusive, são personagens que eu deixei escapar, né, da primeira fase, que eram anteriores a 2011, mas que por algum motivo eu não sabia, não conhecia, vir a saber apenas depois. Né? Mas a produção, né, realmente aumentou bastante. Então, o protagonismo, né, porque a sociedade, de alguma maneira, mudou, os valores mudaram, e também porque os autores começaram a produzir trabalhos mais, sendo autorais. Né? O quadrinho independente, alguns programas de incentivo à publicação, o próprio financiamento coletivo, né, que é o Catarse, possibilitaram que alguns autores cujo trabalho tivesse uma coisa muito autoral, muito particular, viessem a público. Né? Então, esse momento foi muito rico. E eu acho que, eu costumo até falar que o pesquisador ele tem que suar bastante, então, mas ele tem que ter sorte. Né? Aquele momento, aquele recorte, eu me considero uma pessoa de muita sorte de ter podido incluir nessa segunda fase, Angola Janga, Carolina e Jeremias Pele. São 3 trabalhos que, do doutorado, puxa vida, né, não tem esses 3 trabalhos. Tem trabalhos fabulosos também, fora isso. Mas essas 3 referências, para mim, são... e eu vou explicar o porquê que eu acho esses 3 trabalhos significativos para os quadrinhos negros no Brasil.
né? Nesse período posterior, já havia saído a primeira versão do Orixás, né, do Alex Mir, mas o Alex Mir, de alguma maneira, esse trabalho evoluiu, ele deu continuidade, e isso é muito positivo, né? Você fala da cosmogonia africana, fala da cultura africana, é muito rico, e a gente quase não tem acesso, né? Então, foi muito gratificante ter visto que deu certo o primeiro, ele continuou o segundo, o terceiro, e está no quarto volume. Bom, aí tem outros trabalhos mais, no livro eu divido assim, o ideal do mundo, quando tem personagens negros e, puxa vida, é negro. Ninguém, não se questiona nada, porque eu acho importante ter os quadrinhos que são ativistas, que fazem um trabalho de resgate histórico, ou do trabalho de valorização de identidade, né, que existem alguns trabalhos com esse perfil, mas o melhor dos mundos vai ser quando o personagem é negro, mas podia ser amarelo, podia ser azul, é um personagem, e é líder. Eu cito o trabalho que é o da Americanin, né, que é o Black Silence, é a chefe da tripulação de astronautas, é negra, mas ninguém fala se ela, é porque é negra. Não, é natural, e como deveria ser. Né? Agora, esses 3 trabalhos, até 5 minutos, né? Mas, bom, esses 3 trabalhos. Bom, esses 3 trabalhos. Carolina, ela é uma escritora negra, né? Era catadora de papel. Então, a vida dessa mulher é muito importante e assim, não havia sido feita uma biografia dela, coisa e tal, e foi feita em quadrinhos de uma maneira muito competente pela Citlene Barbosa e pelo João Pinheiro. Então é um trabalho muito bacana, é um trabalho que eu recomendo altamente, porque trata da vida de uma personagem, de uma mulher sozinha, que criou os filhos, catando papel, e teve uma carreira de escritora. Então é um livro que eu acho que é fundamental, foi muito importante que ele tivesse sido publicado. Jeremias Pelle, eu costumo falar que o Jeremias é o personagem terciário. Você tem os 4, Magali, Mônica, Cascão e Cebolinha, como os primários. Aí Franjinha, Zé Luiz, né? Até o Chaveco aparece mais que o Jeremias. Então ele é terciário. E ele ganha um álbum fantástico, desenhado por 2 artistas negros, né? O Rafael Calça e o Jefferson Costa, com o prefácio do Emicida. Então, o Sidney Guzman é um cara que saca das coisas. Ele convidou as pessoas certas para fazer uma história no momento certo e sobre um tema certo. O Jeremias sofre, eu vou dar spoiler, pessoal. O Jeremias sofre bullying, e um bullying, pior, racismo institucional. A professora falar, feira de profissões, né? E você vai ser o quê? Você, quando crescer, vai ser médico, vai ser engenheiro, coisa e tal. Você, Jeremias, vai ser... Eu não vou falar mais nada. Vocês leem a história, curtam, que é maravilhosa. Não, a condução da história é muito boa, porque o Jeremias é o melhor aluno da sala, o sonho dele é ser astronauta, os pais dele são arquitetos, ou seja, está tudo dando certo, né? Por que ele tem que ser penalizado por uma coisa que a sociedade tem como doença, né? Então, foi um tema muito sensível, e o que eu acho importantíssimo é que tem o endosso do nome mais importante dos quadrinhos do Brasil, que é o Maurício de Souza, né? Então, isso dá um peso para essa história que é significativo, que a gente pode desprezar. Se bem que ontem mesmo a gente estava numa das mesas e alguém falando que a Turma da Mônica foi usada pelo Exército para fazer propaganda do Exército, brincando com tanque de guerra, né? Então, é complicado. Né? Mas, sem dúvida, o Maurício, ele é um nome mais conhecido da indústria dos quadrinhos. Então, ter feito esse trabalho é fenomenal. E aí, não é por estar em sua presença, né? Mas não sou eu, né? Porque não sou eu que estou reconhecendo. O Marcelo ganhou Eisner, 4 HQ Mix, ganhou Jabuti, né? Então, quer dizer, se fosse só eu, daí, né? Mas seria alguma coisa só, mas é um reconhecimento de uma obra realmente significativa, de um dos episódios históricos que eu até estava comentando hoje, porque eu fiz uma apresentação sobre as adaptações de Zumbi em quadrinhos, né? Inclusive essas aqui que você citou, né? E algumas outras. Mas o fato de ter resistido, se resistisse 6 meses já seria muito. Vocês imaginam um grupo de refugiados, de escravizados, que vão para o meio, sem recurso nenhum, vão para o meio do mato lá, contra as forças holandesas, né, no primeiro momento, depois contra as forças portuguesas, armados, de arcabuz, o exército, porque aquilo era algo a ser extinto. Né? O Palmares não podia prosperar porque é contra o sistema do governo. E talvez, e até pontuo isso, né, existam poucos registros históricos sobre a próprio Quilombo, porque era
a versão oficial da história, que sempre a versão oficial, era contra Palmares, era contra qualquer liderança negra que incentivasse essas revoltas. Então, não existe um registro do outro lado, não existe nenhum sobrevivente ou alguém que tenha vivido do lado de lá e que tenha deixado algum registro histórico, um registro imparcial. Sempre foi o historiador oficial, né, pelo Estado, fazendo um relato sempre ideologicamente desfavorável a Palmares, né? Então, tem essas questões todas. Então, é muito importante que haja esse trabalho. E eu começo, então, só para encerrar, né, os meus 3 minutos acho que já esgotaram, mas é um absurdo que uma população, que também não sei o que digo, é a própria população que diz, né, nós somos hoje 54%, 55% de afrodescendentes. Então, é um país negro, é um país preto e pardo, segundo a denominação do próprio IBGE, né, e que se fale tão pouco, e tenha poucos itens que valorizem isso. Então, para mim é muito gratificante, né, de alguma maneira, ter feito esse levantamento, de ter contado com esses trabalhos fantásticos de artistas fabulosos, que o Marcelo é um artista extremamente talentoso, mas existem outros tantos que fazem trabalhos fenomenais que eu pude incluir no meu trabalho. Então, eu fico muito grato por esse momento, né? E eu acho que a evolução, além da própria tese, que é um trabalho científico, um trabalho acadêmico, mas da própria consciência minha, né? Como cidadão e como pessoa que está por trás desse pesquisador, foi assim uma coisa fabulosa. Eu acho que eu sou muito grato, né, por essa oportunidade que a vida me deu, que a academia, que a USP me deu, que o professor Valdomiro, sendo meu orientador, me propiciou também. E acho que era isso que eu tinha que falar sobre o protagonismo, que, como eu falei, a quantidade aumentou, né, de uns tempos para cá, e há muitos trabalhos que têm o personagem negro como o principal da trama. Não é aquele, vamos cumprir cota, bota lá uma famíliazinha, um japonesinho, um loirinho, não. Né? E isso é importante. É importante as cotas, óbvio, mas é importante dar esse protagonismo a quem é de fato protagonista. Né? E era isso que eu tinha que falar. Obrigado, Nabu. Bom, apenas queria lembrar, então 2 perguntas, né? Acho que você falou uma coisa importante, o Nabu também falou, só para ficar, já que a gente não vai esgotar nem o propósito, a questão da narrativa, da importância da narrativa, que todos os povos têm, né? De onde você vem, quais são os seus problemas, para onde você está indo. E não é possível a gente ter isso sem arte. Todos os povos têm arte. E o Nabu falou uma coisa interessante que está ligado à questão do objeto. Quer dizer, a gente demorou tanto tempo para perceber que seriedade não implica em cara feia, né? E que você pode fazer uma pesquisa séria em quadrinhos, como você pode fazer pesquisa séria em artes plásticas, em música, em qualquer coisa, não o objeto que determina a seriedade e a própria metodologia. Então, acho que esses são 2 aspectos importantes. Obrigado. Muito obrigado.